寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votações ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o estado de Shan fosse um país independente? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, como eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E isso realmente quase aconteceu, por quê? Porque durante os anos 60 e os anos 70 na Birmânia, um traficante chamado Kun Sa, que eu já fiz um vídeo sobre ele, ele basicamente, né, tinha origem aí do estado de Shan, tinha a família chinesa, né, e ele já tinha tanto armamento, tantas pessoas, que o exército dele, que basicamente era um grupo aí de traficantes, já passava tanto de qualidade quanto de tecnologia e até mesmo quantidade o próprio exército birmanês. Mas ele viu que a questão aí de manter o estado de Shan dentro da Birmânia era mais lucrativo do que ele administrar, então ele não levou essa ideia para frente. Mas como é que seria se o Kun Sa tivesse declarado independência e guerra aí contra a Birmânia a fim de deixar o estado de Shan como um país independente? E é isso que nós vamos ver agora. Então vamos pular a Primeira e Segunda Guerra. Eu já expliquei sobre a vida dele em um vídeo específico. Então vamos supor aí que a partir de 1958 ele começa a ter a ideia aí de realmente separar, realmente aí ter uma independência, e a partir de 1959 ele basicamente declara guerra aí contra a Birmânia e basicamente ele começa a sustentar guerrilhas começam a sustentar ele, né? E ele vai trocando com a Birmânia, e a Birmânia, né, com outras regiões completamente instáveis, meio que vai ficar basicamente num mato sem cachorro, não sabe o que faz. E a partir de 1963, basicamente, aí, ele consegue a independência aí do estado de Shan, e o estado de Shan passa a ser literalmente um narco-estado. Obviamente, né, a Birmânia passaria a reconhecer, mas de um modo forçado, né? Outros países iam ficar com o pé atrás, mas beleza. Os Estados Unidos naquele momento estavam na Indochina, a Indochina naquele momento também estava uma pancadaria, né? Guerra no Laos, guerra no Vietnã, guerra no Camboja, guerra na Tailândia contra os comunistas. Então estava aí basicamente o puro suco da pancadaria. E, por incrível que pareça, a China também já estava entrando aí na Revolução Cultural, mas ainda assim tinha problemas aí com o Kuomintang, tanto em Xinjiang quanto aí algumas regiões do sul. Então vamos adiantar um pouquinho aí. Como é que seria o governo do Kun Sa? Seria um governo, um narcogoverno, não teria o que falar. Porém, ele não seria um governo de esquerda, de direita, comunista, anarquista. Ele basicamente ia negociar com quem tinha dinheiro. Então, a China inicialmente poderia ver isso, entre aspas, com bons olhos, né? Porque eles poderiam mandar a tríade ali, expulsar a tríade e deixar a tríade ali. O Vietnã tinha Bichunyen, que eles podiam negociar lá. Os tailandeses também
tinham os traficantezinhos dele. Então, e os Estados Unidos, nesse caso, tomaria prejuízo, porque toda a droga ia ser levada ali para os soldados americanos e para o próprio Estados Unidos. Mas tem um porém, né? Os Estados Unidos poderia usar aquilo ali para tentar desestabilizar a fronteira da China, né? Então isso creio que poderia dar certo, poderia ir até um certo momento, mas eu não acho que seria basicamente a decisão mais inteligente, já que o Kun Sa não estava nem aí, o que ele queria era vender e ter dinheiro. Então os anos 70, os anos 80 seria a era de ouro, né? E com tantos outros problemas geopolíticos, os Estados Unidos não iria invadir o estado de Shan, né? Afinal não ia compensar, talvez um bombardeio ou outro, coisa rápida, né? Através da Tailândia, a Tailândia também com helicópteros, mas seria mais coisa aí tipo para ter uma contenção. A China ao mesmo tempo buscaria diplomacia, mesmo que de um modo não oficial, né? Justamente porque naquele momento a China também não estava dos melhores exércitos, né? As coisas ainda estavam meio tensas ali. Então eles não tinham muito recurso, mas tinham boas lábias, e tem até hoje. Então, né, a partir dos anos 90 que as coisas começariam a ficar um tanto quanto complexas, né, porque já nos anos 90, na vida real, né, o tráfico do Kun Sa acabou caindo, né, justamente por causa do tráfico do Afeganistão, da Lua Dourada, né, que acabou sobrepondo aí o tráfico de ópio do Sudeste Asiático. Então, vamos supor que a partir aí de 1995 vai começando a criar certas rachaduras internas aí no, entre aspas, governo aí de Kun Sa, né? Porque ele queria um modo tradicional e os outros aí mais novos iriam querendo se adaptar, vendendo novas coisas, novos entorpecentes, e o Kun Sa ia querer manter aquela coisa aí dos anos 70, anos 80, ópio, heroína, talvez no máximo uma cocaína, mas os mais novos iam querer vender ácido, doce, entre outros entorpecentes aí mais modernos, digamos assim. Então, a partir de 1998, né, acaba se criando uma rachadura interna, entre aspas, em uma guerra civil entre os mais modernos e os mais antigos, e também aí subfacções aí do estado de Shan, né? E com isso, em 2002, Kun Sa ele acaba sendo assassinado, e com isso acaba criando uma ruptura basicamente e completamente instável aí no estado de Shan, mas até então é algo apenas limitado ao estado de Shan. Eu creio que a partir de 2005, 2007, né, com a queda, né, do, entre aspas, governo, e com a instabilidade, os traficantes, os guerrilheiros poderiam passar a fazer coisas aí no Laos, na China, na Tailândia e na própria Birmânia mesmo. Então, a partir de 2007, né, a Tailândia, a China e o Laos, eles só para facilitar aqui, eles acabam invadindo aí o estado de Shan, e com isso ocupando aí partes significativas, né? Já que os traficantes, os guerrilheiros estavam extorquindo pessoas do Laos, da China, da Tailândia, da Birmânia, né? Vendendo drogas para os soldados, tentando desestabilizar o país, sustentando guerrilhas para ter território. Então, com isso, eles não iriam deixar barato, eles iriam invadir e iriam literalmente ficar ocupando esse território aí por anos, tá? A Birmânia, obviamente, também iria passar a invadir o estado de Shan, não se preocupar tanto com os outros estados, e basicamente se preocupar com o estado de Shan, pois ele viu que a Birmânia iria ver, né, que tinham 3 países invadindo o seu território e ficando por lá por bastante tempo. Então eu creio que essa ocupação aí da China, da Tailândia, do Laos, iria sim ter um desgaste político, iria ter um desgaste militar, né? E obviamente isso não iria pegar bem para nenhum país. Mas eles também não iriam querer deixar uma fronteira instável, um estado não controlado, né? Que ainda, entre aspas, seria independente, mas
estaria sobre guerra com 4 países, com Birmânia, Tailândia, China e Laos. Então, basicamente, eles iriam estar ali, né, em guerra, mesmo com uma parcela aí do país ocupado. Então, eu acredito que a partir aí de 2015, por aí, começam aí as negociações aí de anexação. Então, a partir de 2020, a Tailândia, o Laos e a China, sendo essa daí, acaba ganhando uma parte maior aí do estado de Shan. Já a Birmânia também acaba invadindo aí o estado de Shan e acaba ganhando aí um pouco aí da metade do território, né? Então, com isso, o país estado de Shan acaba sendo dissolvido, acaba sendo dividido entre 4 potências, né? 4 potências entre aspas, né? Só a China aí é potência. Então, eu acredito que a partir desse momento, por mais que eles estivessem divididos, eu creio que provavelmente os traficantes eles poderiam talvez até mesmo serem cooptados aí pelo governo, ou então serem feitos aí de bucha de canhão, né, para ser de certa forma um espião ilegal, um mercenário, ou então até mesmo criar uma milícia a partir desses. E também não só isso, né, mas como apreender o dinheiro e toda a droga aí que eles tinham com eles, né, nessas partes aí, salvar algumas refinarias e provavelmente sim, por que não continuar com a venda ilegal de drogas, né? Óbvio, né, venda ilegal de drogas, se não fosse ilegal não seria droga, mas enfim, né, vocês entenderam o que eu quis dizer. Basicamente, usar o conhecimento desses traficantes para trazer lucro para o país, mesmo que de um modo ilegal. E não duvido que isso não aconteça, tá? Ainda mais ali no Triângulo Dourado. Mas eu creio que, eventualmente, a China iria dar cabo aí, ou então a própria tríade, justamente não porque os chineses são bonzinhos, ou porque a tríade defende e ama a China, mas sim porque a China detesta instabilidade na fronteira. Então, com isso, provavelmente a tríade iria controlar, de certa forma, aí, a fronteira ali, né, do que seria ali o estado de Shan. Então, eu acho que a partir desse momento as coisas já estariam um tanto quanto tranquilas. E sim, o estado de Shan ele não iria durar muito, justamente pelo fato de que, apesar de ter um exército com qualidade e quantidade, de certa forma não era um exército disciplinado, afinal eram traficantes, né? E apesar deles já terem um amparo psicológico para pagar uma pessoa, eles não têm um líder, eles não iam ter uma figura central, e a figura central seria o Kun Sa, que foi apagado e não retirado do poder através de um outro traficante, no sentido de alguém que ele nomeou alguém para governar o estado de Shan, ou que essa facção acabou dominando as outras facções. O que aconteceu foi várias subfacções aí guerreando entre si, perdendo a linha e passando aí para os outros territórios dos outros países. E eu nem preciso dizer, né, que isso eventualmente iria ter um problema diplomático, né, porque mesmo com esses lugares ocupados, a Birmânia iria continuar brigando aí para que os países aí acabem se retirando do local. Mas, apesar de tudo, esses países não iriam se retirar, eles iriam continuar protestando. E por mais que eventualmente pudesse ter incidentes de fronteira, dessa vez de fato envolvendo a China poderia retribuir sustentando guerrilhas aí de chineses étnicos no país, na Birmânia. A Tailândia poderia fazer a mesma coisa. Já o Laos eu creio que seria o mais, entre aspas, de boa, né? Porque ele iria estar rodeado aí pela China e pela Tailândia. Então não teria muito aí o que a Birmânia fazer com eles, porém, né, com a Tailândia e com a China eu creio que a Birmânia iria ter muitos problemas, principalmente diplomáticos, né? Não que a Birmânia e a Tailândia não já tivessem problemas, mas com a China as coisas seriam diferentes. E creio que talvez a China até mesmo poderia fazer ataques com drones, lógico que não em áreas militares nem em áreas civis, mas em áreas aí em postos avançados, dizendo que eram refinarias. Beleza?
Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí, eu sei que essa teoria foi rápida, mas comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder seguir no Insta, eu agradeço, link aqui na bio. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição também, tamo junto. Quem puder dar aquele apoio, beleza? Enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Enfim, falou e fui!